Beleza então, pessoal, vamos aqui iniciar a edição de hoje falando sobre os jogos de ontem, né? Vamos aqui começar com o primeiro jogo da rodada. Na real, ontem todos os jogos aconteceram ao mesmo tempo, né? Ontem a NBA tava numa preguiça danada para montar a grade e colocou todos os jogos no mesmo horário, né? Todos começaram às 10 horas da noite, então não tem o primeiro jogo da rodada. Todos os jogos rolaram ao mesmo tempo. Mas aí, seguindo a ordem do site da ESPN, vamos para o primeiro jogo, que foi Cleveland Cavaliers e Chicago Bulls, né? O Cleveland foi até Chicago para enfrentar o Bulls, né? Foi lá no United Center e saiu com mais uma vitória, né? O Cleveland venceu o Bulls por 119-113. Não foi um jogo fácil, foi um jogo que durante a maior parte do tempo foi extremamente equilibrado. Tivemos poucos momentos onde um time conseguiu desgarrar tanto assim do outro. Por exemplo, no primeiro quarto, o Cleveland chegou a abrir 5 de vantagem, mas não conseguiu sustentar. Fechou o primeiro quarto perdendo por 1. No segundo, o Cavs chegou a abrir 10, né? Foi onde o Cleveland mais ali desgarrou. Mobley, Mitchell tiveram ali um segundo quarto muito forte e conseguiram colocar o Cavs 10 pontos na frente, só que o Bulls conseguiu retomar a liderança. Foi pro intervalo perdendo, mas assim, foi perdendo por 1 ponto. Então assim, foi um equilíbrio completo. No terceiro quarto, o Cavs botou 9 de vantagem. O Bulls colocou 9 de vantagem, só que o Cavs conseguiu buscar. Inclusive, foi no terceiro quarto que o jogo de fato virou a favor do Cleveland por conta de alguns ajustes que o Kenny Atkinson acabou fazendo. Daqui a pouco eu me aprofundo mais nesses ajustes do treinador do Cavs. E aí, no quarto período, o Cleveland... o jogo seguiu equilibrado, sim, mas o Cleveland meio que mandou no jogo. O jogo foi equilibrado, o Bulls conseguiu ali fazer um bom quarto período, apesar de ter abusado muito do individual do Zach LaVine, né? O Bulls não teve um repertório tão grande assim de jogadas no último quarto, mas mesmo com um repertório limitado, o Bulls conseguiu produzir, mas o Cleveland meio que ditou o ritmo do jogo. Sempre que o Bulls encostava, o Cleveland ia lá e dava uma quebrada no ritmo do Bulls. E aí o jogo, né, se encaminhou ali para o seu final, com o Cavs garantindo a vitória, 119-113. Essa aqui foi a 12ª vitória seguida do Cavaliers na temporada. O Cavaliers simplesmente não sabe o que é perder ainda, mano. Isso é surreal, velho. 12-0 de campanha, mano. 12-0 de campanha. O Cavs tá muito bem. Tá muito bem. E um dos grandes motivos para essa fase absurda de boa que o Cleveland vive é o seu treinador. O Kenny Atkinson, ele tem sido, na minha opinião, o grande personagem desse início de temporada do Cavs. É óbvio que Evan Mobley tá jogando muito, Garland tá jogando muito, Mitchell tá jogando muito. Só que o Kenny Atkinson, ele é o cara do time. É ele que tá mudando as coisas, é ele que tá elevando o nível do Cavs, né? Muito, assim. O Cleveland do Kenny Atkinson e o Cleveland do Bickerstaff são dois times completamente diferentes. São dois times completamente diferentes com jogadores que são basicamente os mesmos. Com os mesmos jogadores, o Kenny Atkinson tá fazendo o Cleveland jogar de uma forma, assim, dezenas de vezes melhor do que jogava com o Bickerstaff. É uma coisa impressionante. E pra mim, o grande ponto do Kenny Atkinson e o que torna ele um cara muito melhor do que o Bickerstaff e melhor do que muitos técnicos da NBA, né? Hoje o Kenny Atkinson, ele é pra mim um dos, sei lá, talvez, considerando esse começo de temporada, né? Hoje ele é um dos 3 melhores treinadores da temporada. Tranquilamente. Talvez seja até um dos 2 melhores. E o que faz ele estar...
que faz ele ser tão bom, que faz ele ser um cara, na minha visão, acima da média, é o repertório que ele tem, mano. É o leque de opções que ele tem, é as ideias de jogo que ele tem. Ontem ele fez um ajuste na reta final do terceiro quarto e acabou com o Bulls. Acabou com o Bulls. Ali na reta final do terceiro quarto, nos últimos 5, 6 minutos, ele sacou os seus titulares, né? Mitchell, Garland, Mobley, Allen, todo mundo foi pro banco. E ele fechou o terceiro quarto com os reservas. E ele colocou em quadra uma lineup com 5 chutadores. Ele colocou Ty Jerome, que tá jogando muita bola com o Kenny Atkinson. Impressionante o que ele tá jogando na mão do Kenny Atkinson. Dion Wade, Caris LeVert, o Jordan Niang e o Sam Merrill. Esse foi o quinteto que o Kenny Atkinson fechou o terceiro quarto. E esse quinteto acabou com o Bulls. Acabou com o Bulls. Por quê? Com esse quinteto leve e que basicamente todo mundo mata a bola de 3, o Cleveland conseguiu espaçar muito bem a quadra, o que acabou forçando o Billy Donovan a tirar o Vucevic e defender no small ball, o que o Bulls não fez bem. Não fez bem. Então espaçou muito bem a quadra, teve um bom volume para 3 e na defesa o Cleveland acabou com as bolas de 3 de Chicago. Né, com uma defesa em zona muito bem feita, com muitas blitz sendo mandadas, cara, o Cleveland tirou a bola de 3 do Bulls e acabou com o fluxo ofensivo do time. Acabou. Sim. O Cleveland parou, anulou o Bulls nos últimos 5 minutos do terceiro quarto. Tanto que foi onde o Cleveland meteu ali a run de 19 a 7, assumiu a liderança e foi pro quarto período na frente. Então, esse ajuste que o Kenny Atkinson fez no fim do terceiro quarto mudou o jogo. Porque a partir dali, o Billy Donovan ficou perdido. Tanto que no último quarto, a única alternativa que ele achou foi isolation no Lavine. Ponto. O Bulls foi isso no último quarto. O Bulls foi isso. O Billy Donovan, ele tomou o famoso nó tático. E isso é algo que o Kenny Atkinson, ele tem feito nesses jogos. Em todo jogo, se você reparar, você vê um ajustezinho do Kenny Atkinson. Você vê uma melhoria dele ali, que ele promove no time durante o jogo. Você vê que quando o Cleveland vai pro intervalo não jogando tão bem, normalmente o time volta melhor do intervalo. Por quê? Porque tem técnico. Tem treinador. E é um treinador acima da média. Por exemplo, você consegue imaginar o JB Bickerstaff fazendo isso que o Kenny Atkinson fez ontem? No fim do terceiro quarto, tirar os seus titulares, meter os reservas, meter uma lineup com 5 chutadores e foda-se. E anular o ataque adversário? Você consegue imaginar o Bickerstaff fazendo isso? Eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar, porque primeiro, pra mim falta competência mesmo do JB, que é um treinador mediano, tá? O JB não é um treinador ruim. Ele é um treinador mediano. Assim como o Billy Donovan é um treinador mediano. Mas assim, falta repertório. Eu acho que o JB Bickerstaff não ia pensar nessa possibilidade. E mesmo que ele pensasse, talvez ele não tivesse coragem de fazer isso. Porque pra você fechar um terceiro quarto de um jogo pegado, faltando 5 minutos com seus reservas e sem nenhum big em quadra, você precisa ter coragem. E o Kenny Atkinson tem essa coragem. Talvez porque ele sabe que os jogadores confiam nele. Coisa que, pelo que já foi reportado, né, por vários insiders de Cleveland, isso era algo que não rolava com o JB. Os jogadores do Cleveland não confiavam no Bickerstaff. Tinham vários questionamentos em relação a ele. Agora parece que os caras confiam no Atkinson. Então, por ele ter um repertório grande, por ele ser um cara muito bom, com ideias de jogo muito boas, por ofensivamente ele ter um leque, né, um repertório muito maior do que o Bickerstaff, e por ele ter a confiança dos caras, por ele ter o grupo na mão,
ele consegue fazer esses ajustes, ele consegue fazer essas apostas e elas dão certo. Ontem deu certo pra caramba. Entendeu? Então, pra mim, o grande motivo pra esse sucesso enorme que o Cleveland tá fazendo nesse começo de temporada é o Kenny Atkinson. É o Kenny Atkinson. Tanto que hoje, pra mim, ele, o Jordi e... Cara, acho que o Mazzulla, acho que os três hoje são os melhores treinadores desse início de temporada da NBA. Deixa eu ver se eu não tô não tô cometendo injustiça com alguém. Charles Lee tá fazendo um bom trabalho também. Mas eu ficarei nesses três. Pra mim, o Kenny Atkinson, o Jordi e o Mazzulla são os melhores treinadores da NBA. Nesse momento, tá? Nesse momento. Por quê? Porque são caras que têm essa capacidade de achar soluções. O Mazzulla, eu venho elogiando muito o Mazzulla pelas soluções que ele tem achado em segundos tempos. Acha soluções. O Jordi, olha o que ele tá tirando desse time do Brooklyn. Ontem ganhou de novo. Ontem ganhou de novo. Sabe? E o Kenny Atkinson tá fazendo o que tá fazendo. Então, assim, pra mim ele é o grande... Pra mim ele é o grande nome desse começo de temporada do Cleveland. Pra mim ele é o grande nome, mano. O cara tá fazendo um trabalho excelente. Ontem ele colocou o Billy Donovan no bolso. Ontem colocou o Billy Donovan no bolso e merecidamente o Cleveland saiu com a vitória, né? Como eu disse, 12ª vitória do Cavs. Cavs segue tendo um começo de temporada histórico. Individualmente, dá pra dizer que o Donovan Mitchell foi o melhor jogador em quadra. Né? Mitchell, 36 pontos, 8 rebotes, 7 bolas de 3, 4 roubos de bola. Um absurdo que o Mitchell jogou. E Cavs, mano, é aquilo, mano. Quem duvida do Cavs é porque não tá assistindo os jogos. Se você assiste os jogos do Cavs, não tem como você não acreditar nesse time. Não tem como você não considerar o Cavs um time de verdade. O Cavs é de verdade. Quem diz que não é porque não assistiu os jogos. Porque é realmente um time muito sólido na defesa. Ofensivamente é outra parada em relação aos últimos anos. E quando as coisas apertam, quando as coisas não funcionam, eles têm alguém ali no banco que resolve. Eles têm achadores de solução, né? Que é o Kenny Atkinson e a sua ótima comissão técnica. Então, Cleveland é de verdade e ontem conquistou mais uma grande vitória contra o Bulls, que fez um jogo ok. Sim, o Bulls fez um jogo bom, não foi um jogo ruim do Bulls. É que na batalha dos treinadores, felizmente o Bulls não tava com a vantagem, né? A vantagem aí tava muito ali do lado do Cleveland.